Muito abaixo dos Alpes cobertos de neve, uma revolução silenciosa está tomando forma. Uma que promete redefinir como pessoas e mercadorias atravessam fronteiras. Com 64 quilômetros atravessando um dos terrenos mais desafiadores do continente, este túnel será a maior conexão ferroviária subterrânea do mundo, superando o túnel de base de Gotardo, na Suíça. Nascido da crescente urgência de aliviar um importante corredor de trânsito sobrecarregado por décadas de tráfego rodoviário e congestionamento de cargas, o projeto tem como objetivo oferecer uma alternativa mais rápida, limpa e eficiente. Seu projeto é uma aula de engenharia moderna. 2 túneis paralelos escavados sob rocha antiga, conectados por passagens transversais precisas e sustentados por tecnologias de tunelamento das mais avançadas já usadas na Europa. Por trás de suas paredes há mais que aço e ambição. Este túnel representa uma visão mais ampla de integração, inovação e responsabilidade ambiental. Mas com custos crescentes, enorme complexidade e expectativas cada vez maiores, será que isso será lembrado como um avanço ousado ou como um erro financeiro esculpido nas montanhas? Hoje, vamos explorar o túnel de base do Brenner, na Europa, que custou 11 bilhões de dólares. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois essa é a melhor forma de apoiar este canal. O Passo do Brenner, na fronteira entre Áustria e Itália, é há muito uma das principais rotas de trânsito norte-sul da Europa. A 1.370 metros de altitude é a passagem alpina mais baixa, mas seu terreno íngreme e os invernos rigorosos sempre representaram sérios desafios logísticos. Desde os tempos romanos, esse corredor tem servido como uma artéria vital para o comércio, migração e campanhas militares. Atualmente, ele integra o corredor escandinavo-mediterrâneo, rota central da rede transeuropeia de transportes da União Europeia, conectando Finlândia e Malta por um sistema multimodal integrado. No final do século XX, o corredor do Brenner cedia à pressão. Um aumento no transporte rodoviário de longa distância, ultrapassando 2,5 milhões de veículos pesados por ano, causou congestionamentos severos, poluição do ar e sobrecarga em sistemas rodoviários e ferroviários obsoletos. A linha ferroviária, limitada por declives e curvas fechadas, já não atendia à crescente demanda. Reconhecendo a necessidade de uma solução transformadora, Áustria e Itália, baseando-se em décadas de cooperação, fizeram parceria com a União Europeia para propor o túnel de base do Brenner, uma rota ferroviária plana e de alta velocidade escavada sob os Alpes. Projetado para transferir cargas do rodoviário ao ferroviário, esse túnel é mais que infraestrutura. Ele reflete a visão europeia de sustentabilidade, integração transfronteiriça e mobilidade inteligente. O túnel de base do Brenner é uma ferrovia subterrânea de 64 quilômetros entre Innsbruck, Áustria, e Forteza, Itália, incluindo um trecho principal de 55 quilômetros e um desvio de Innsbruck de 12,7 quilômetros. Criado como parte central do corredor escandinavo-mediterrâneo, busca transferir o tráfego de passageiros e cargas do congestionado Passo do Brenner, diminuindo o impacto ambiental e o desgaste da infraestrutura. Ele tem 2 túneis de via única, separados por 70 metros e ligados por passagens transversais a cada 333 metros para segurança e manutenção. Um terceiro túnel exploratório, localizado 12 metros abaixo, foi originalmente utilizado para avaliação geológica e agora serve para drenagem, monitoramento e acesso de emergência. Situado em um dos mais movimentados corredores norte-sul da Europa, o túnel oferece uma rota ferroviária plana e de alta capacidade, evitando inclinações e gargalos das linhas alpinas atuais. Como parte da rede transeuropeia de transportes da União Europeia, o túnel representa uma modernização estratégica na infraestrutura ferroviária transfronteiriça, fortalecendo a ligação vital norte-sul entre a Áustria e a Itália, e contribuindo para o objetivo mais amplo de mobilidade europeia unificada.
Projetado para velocidades de até 250 km por hora para passageiros e 160 km por hora para cargas. O túnel melhora a mobilidade transfronteiriça, aumenta a eficiência do transporte de cargas e avança os objetivos climáticos e de sustentabilidade da Europa ao promover a transferência do transporte rodoviário para o ferroviário. Transformar o ambicioso projeto do túnel de base do Brenner em realidade exigiu um dos esforços de escavação mais complexos da Europa. A construção iniciou-se no começo da década de 2010 com a escavação de um túnel exploratório central situado 12 metros abaixo dos túneis principais. O túnel possibilitou aos engenheiros analisar a geologia alpina desafiadora, como zonas de falha e rochas fraturadas, além de melhorar estratégias para evitar desmoronamentos e controlar o lençol freático. Com dados suficientes, a construção dos 2 túneis ferroviários principais foi acelerada em 5 polos da região. A escavação avançou em paralelo de vários pontos, com abordagem híbrida. Máquinas de escavação de túneis foram utilizadas em rochas estáveis, enquanto métodos de perfuração e detonação foram empregados em zonas mais imprevisíveis. Um dos maiores desafios foi cruzar o rio Isaac, perto de Franzensfesta, onde engenheiros congelaram o solo para estabilizar o leito saturado antes da escavação. Em áreas com mais de 1.300 metros de profundidade, as equipes lidaram com alta pressão das rochas e calor, exigindo revestimentos reforçados e ventilação especial nos túneis. Em 2025, cerca de 90% dos túneis já estavam escavados, incluindo tubos principais, túnel exploratório, passagens transversais e poços de serviço. Os trechos restantes serão concluídos até 2028. Depois virão instalação dos trilhos, integração dos sistemas e testes. O túnel estará totalmente operacional até 2032. O túnel de base do Brenner, com um custo total estimado em 11 bilhões de dólares, é um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos da Europa. Seu financiamento é apoiado conjuntamente pela União Europeia, Áustria e Itália, destacando seu papel estratégico na mobilidade transeuropeia. A União Europeia liderou com o mecanismo Conectando a Europa, cofinanciando as fases exploratórias e principais do túnel. Áustria e Itália dividem igualmente os custos restantes por meio de seus órgãos nacionais de infraestrutura, assegurando investimento equilibrado em ambos os lados da fronteira. A BBSE, empresa pública europeia de propriedade conjunta, gerencia a supervisão e coordenação. A governança centralizada assegura colaboração eficiente entre países, responsabilidade financeira e alinhamento com os objetivos de sustentabilidade e transporte integrado da União Europeia. Este túnel mostra como grandes projetos internacionais podem ser feitos com planejamento conjunto, responsabilidade e cooperação duradoura. Apesar de ser um marco na infraestrutura europeia, o túnel de base do Brenner enfrentou grandes desafios de engenharia e construção. A geologia alpina complexa, as profundidades extremas do túnel e a necessidade de métodos híbridos de escavação testaram os limites da tecnologia de túneis e contribuíram para atrasos e aumento de custos. Grupos ambientais e comunidades locais alertaram para o impacto do projeto em ecossistemas alpinos frágeis, citando riscos como interrupção do lençol freático, descarte de resíduos e poluição sonora. Protestos ocorreram nas áreas de construção, com moradores preocupados com vibrações, perturbações prolongadas e queda na qualidade de vida. Diversas ONGs afirmam que o projeto é ambicioso demais e defendem que modernizar a infraestrutura ferroviária existente seria menos invasivo e mais sustentável. Críticos destacaram preocupações com a pegada de carbono do túnel na construção e com os custos operacionais e de manutenção a longo prazo. Questões de transparência, mudanças nos prazos e pequenas objeções regulatórias também atraíram atenção, embora nenhum grande obstáculo legal tenha interrompido o progresso.
Apesar dos desafios, o túnel de base do Brenner vai revolucionar a mobilidade europeia ao transferir cargas e passageiros das estradas para os trilhos, aliviando o congestionado corredor do Brenner. Atualmente, cerca de 260 trens cruzam os Alpes todos os dias. Com o túnel e a infraestrutura de apoio em funcionamento, esse número deve chegar a quase 660 trens por dia. Trens de carga e passageiros atravessarão o túnel muito mais rápido, diminuindo o tempo entre Innsbruck e Fortezza de 105 para 35 minutos. Ambientalmente, o impacto será grande. Desviar mais de 1,2 milhão de caminhões por ano das estradas alpinas reduzirá emissões de monóxido de carbono, ruído e pressão nas comunidades locais. O túnel totalmente eletrificado está em linha com os objetivos climáticos de longo prazo. O túnel vai impulsionar o comércio, turismo e mobilidade de trabalhadores entre Áustria e Itália no aspecto econômico. Ele também vai impulsionar o desenvolvimento regional e gerar empregos durante e após a construção. Como um dos projetos de infraestrutura mais avançados da Europa, o túnel é um salto ousado para um transporte sustentável, rápido e preparado para o futuro. Com a escavação quase finalizada, o túnel está perto de ser concluído. Anos de engenharia complexa, colaboração internacional e design inovador estão agora convergindo para um dos marcos de infraestrutura mais ambiciosos da Europa. Com o avanço das fases finais de escavação e integração de sistemas, o foco se volta para os elos de ligação na Alemanha que conectarão essa obra ao corredor escandinavo-mediterrâneo. Quando estiver pronto, o túnel será mais que um projeto de transporte. Ele mudará como a Europa se conecta pelo coração dos Alpes. A indústria de logística, ambientalistas e passageiros aguardam a transformação que este túnel promete para viagens transfronteiriças mais rápidas, silenciosas e limpas. O sucesso depende tanto da execução técnica quanto da coordenação contínua entre as nações parceiras. Se o ritmo continuar, o túnel pode em breve virar um marco dos megaprojetos do século XXI. Prova de que, com ambição e união, até os Alpes podem ser atravessados facilmente. O que acha desse megaprojeto? Deixe sua resposta na seção de comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!